Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia, ótima quinta-feira para você que está sintonizado em uma das emissoras da Rede Católica de Rádio em todo o Brasil. Está começando o Jornal Brasil Hoje desta quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Bom dia, eu sou Jorge Teles e vamos aos assuntos de hoje. Brasileiros vão testar vacina para coronavírus. São Paulo tem queda na ocupação de leitos destinados a paciente com Covid-19. Presidente veta 8 bilhões e 600 milhões de reais para ações de combate à pandemia dos estados e municípios. Papa demonstra preocupação com protestos nos Estados Unidos e afirma que racismo é intolerável. Temos hoje a participação do CIMI, que relata mais uma invasão em terra indígena. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira. Fique na sintonia. O Jornal Brasil Hoje, edição 9563, está no ar. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. E pelo segundo dia consecutivo, o Brasil tem recorde de mortes por coronavírus. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na noite desta quarta-feira, foram 1.349 mortes no período de 24 horas. Com isso, o total de óbitos chega a 32.548. O total de recuperados da doença também aumenta a cada dia e já chega a 238.617 pessoas, equivalente a 40,9% dos pacientes. Segundo a pasta, mais 312 mil casos seguem em acompanhamento. O número de pessoas contaminadas pela doença está em 584 mil. Foram 28.633 novos diagnósticos no país. A região sudeste passou das 15 mil mortes oficiais por Covid-19 e destas, mais de 8 mil foram no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o índice de ocupação de leitos de terapia intensiva, que por quase um mês ficou entre 85% e 92%, agora caiu para 63% nesta quarta-feira, segundo dados da Prefeitura. E pelo segundo dia consecutivo, a taxa ficou abaixo de 70%. O índice reflete a queda da demanda diária de entrada em UTIs, tanto em hospitais públicos quanto privados. Enquanto nas 2 primeiras semanas de maio, o número de pacientes que precisava de terapia intensiva chegou a 56 por dia, nas últimas 2 semanas esse número veio caindo e agora está em cerca de 42 pacientes por dia. A demanda ainda é alta, mas a Prefeitura já fala em uma tendência de queda nos casos graves da Covid-19 na cidade. A capital paulista segue em quarentena até o dia 15 de junho, mas associações de comerciantes, como a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, já pressiona para que a reabertura aconteça antes do Dia dos Namorados, em 12 de junho. Segundo o prefeito Bruno Covas, assim que os protocolos forem aprovados, o comércio vai reabrir. O município já está na fase 2, já está recebendo os protocolos e vai agora consultar a vigilância sanitária. E assim que a vigilância sanitária der o ok, os setores podem reabrir. Isso pode acontecer antes ou depois do dia 15. Não tem nenhum prazo que coincide com a análise feita pela vigilância sanitária. O governo de São Paulo também apresentou um balanço apontando para uma melhora do controle do coronavírus em todo o estado. Entre os dias 26 de maio e 2 de junho, foram registradas melhoras em 3 dos 5 critérios usados para a classificação das 5 fases da retomada. A taxa de ocupação de leitos da UTI caiu de 73% para 72%. O aumento do número de leitos de UTI, passando de 11,8 para 13,3 leitos para cada 100 mil habitantes, e também as internações, que caíram 3 pontos percentuais. Mas o número de casos aumentou 61% e o número de óbitos cresceu 23%. Vamos agora a uma boa notícia.
Testes da vacina contra a Covid-19 contará com 2.000 voluntários brasileiros. Testagem começa em junho. Luísa Baruffi tem os detalhes. A vacina inglesa contra a Covid-19 será testada no Brasil e já tem 2.000 voluntários no país para os primeiros testes que começam em junho. No mundo, são mais de 70 vacinas sendo desenvolvidas, mas esta é a única que já se encontra em fase mais avançada e é considerada uma das mais promissoras. A Anvisa aprovou os testes no Brasil com o apoio do Ministério da Saúde. O país será o primeiro fora do Reino Unido a começar os testes da eficácia da imunização. Isso porque o Brasil está sendo considerado como o epicentro da doença e as chances de contaminação são mais altas por aqui. A vacina está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford. No Reino Unido, a vacina já está sendo testada em 10.000 voluntários. No Brasil, os testes serão em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Unifesp vai recrutar 1.000 voluntários que estejam na linha de frente do combate à doença. E essas pessoas precisam nunca ter sido contaminadas pelo vírus. Os resultados vão mostrar a segurança e eficácia da vacina. A previsão de resultados dos testes é para o final deste ano. De Brasília, Luísa Baruffi. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. O presidente Jair Bolsonaro vetou nesta quarta-feira o repasse de 8,6 bilhões de reais para o combate à Covid-19. Municípios dependem da União para conter déficit bilionário. Confira na reportagem de Diego Cigales. Os municípios brasileiros dependem de colaborações do governo federal para não terminar este ano de 2020 com um déficit na casa das dezenas de bilhões de reais. 2 auxílios são fundamentais para evitar este problema e para que seja também possível ampliar o combate à pandemia de Covid-19, segundo informa a FNP, a Federação Nacional dos Prefeitos. Os recursos do Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia e também as verbas provenientes da extinção do Fundo de Reserva Monetária. O programa de enfrentamento à pandemia ajudará a injetar mais de 23 bilhões de reais nos municípios, enquanto que a extinção do fundo libera mais 8 bilhões de reais. Porém, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido,
vetou trechos da extinção do fundo, o que faz com que não sejam liberados estes recursos às prefeituras. O secretário executivo da FNP, Gilberto Perri, afirmou em entrevista à agência Rádio Web que o déficit projetado para grupos de cidades maiores é aproximadamente de 30 bilhões de reais para este ano. As cidades acima de 500 mil habitantes, é um conjunto de cerca de 50 cidades, mesmo com essas duas medidas do governo, a do FPM e essa mais recente da Lei Complementar 173, mesmo com essas ajudas, esse conjunto de municípios já aponta um déficit para 31 de dezembro de 2020 da ordem de 23,4 bilhões de reais. Se expandirmos esse critério, esse recorte para municípios acima de 100 mil habitantes, o rombo projetado para o final de dezembro é acima de 30 bilhões de reais. De acordo com o que informa o Senado Federal, Bolsonaro alegou que há violações na medida provisória de número 909 de 2020, que libera os mais de 8 bilhões de reais aos municípios para uso no combate à pandemia. O presidente da República também argumentou que o projeto cria despesa obrigatória ao poder público sem apontar o impacto orçamentário e financeiro no exercício corrente e nos 2 seguintes. A FNP espera que ocorra uma nova votação no Congresso para que seja derrubado o veto presidencial e os recursos, então, liberados aos municípios. A agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Cigales. No horário de Brasília, 7h11, obrigado Diego Cigales. E vamos falar agora do auxílio emergencial. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que cerca de 6 milhões de pessoas podem estar recebendo sem ter direito ao auxílio de R$ 600 pago pelo governo federal em razão da crise do coronavírus. Segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo, isso representa cerca de 10% de todas as pessoas que se beneficiaram da primeira parcela do auxílio. Segundo o Tribunal de Contas da União, o pagamento a essas 6 milhões de pessoas pode representar uma despesa indevida na ordem de 3,6 bilhões por mês, se consideradas somente as cotas individuais de R$ 600, ou 5 bilhões por mês, se considerado o valor médio do benefício em abril, de R$ 840,57. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. O
prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou ontem seu apoio aos protestos contra o racismo por todo o mundo. Covas reconheceu que a capital paulista tem indicadores que revelam grave desigualdade. A reportagem é de Eliane Gonçalves. O prefeito Bruno Covas reconheceu que as desigualdades dificultam a vida da população negra na cidade de São Paulo e que, por isso, também é a principal vítima da epidemia de coronavírus. Segundo o prefeito, a renda média da população negra é menos da metade da dos brancos. A expectativa de vida é cerca de 8 anos menor. E os negros são 6 a cada 10 vítimas de homicídio na cidade. Ele também lembrou que uma pessoa preta tem quase 38% mais risco de morrer por coronavírus que uma pessoa branca e explicou por que isso acontece. Isso acontece por 2 razões básicas. Eles vivem na periferia, onde a letalidade do vírus é maior, e pela prevalência na comunidade negra de comorbidades importantes como a hipertensão e a diabetes. A avaliação foi feita enquanto ele comentava os protestos contra o racismo que se espalham pelo mundo com a morte de George Floyd nos Estados Unidos e lembrou do menino João Pedro, morto por policiais dentro de casa, no Rio de Janeiro. O prefeito engrossou o coro com palavras de ordem que costumam embalar as manifestações no Brasil. Não podemos apagar a história, mas podemos mudar a nossa visão sobre ela e construir um novo amanhã. Racistas não passarão. A cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Desse total, quase 40% são pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane. Vamos agora falar do estado do Paraná. Cessi Maciel traz informações sobre a projeção de arrecadação tributária no estado em 2021. O governo do Paraná espera arrecadar 40,3 bilhões de reais em tributos ano que vem, mas poderia ser 52,1 bilhões de reais se não fossem concedidos benefícios fiscais às empresas instaladas no estado. A decisão de aumentar as renúncias fiscais para 11,8 bilhões de reais consta nos anexos do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, que está em discussão na Assembleia Legislativa do Paraná. Na justificativa, não é citada a pandemia do novo coronavírus, indicando que se trata da manutenção da política de conceder estímulos cumulativos aos empresários. No último ano da gestão Beto Richa, do PSDB, e Cida Borghetti, do PP, a renúncia era de 10 bilhões de reais. No ano passado passou para 10,4 bilhões e este ano 11 bilhões de reais. Trata-se de medidas de isenção de impostos, de redução de carga tributária e de operações de crédito presumido. Algumas estão associadas a benefícios sociais, como a desoneração da cesta básica e a isenção de IPVA para taxistas. Outras não, mas com pouca cobertura da imprensa regional e falta de debate na sociedade. O governo do Paraná prevê para o setor automotivo em 2021, por exemplo, 42 milhões de reais de isenção de ICMS. A reportagem é da agência Livre.jor, que trabalha com a obtenção, análise e divulgação de dados de interesse público. O site da agência é livre.jor.br. Cessi Maciel, da Rádio Cultura de Guarapuava, para o Jornal Brasil Hoje. Obrigado, Cessi. E o Senado analisa nesta quinta-feira projeto que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção contra o coronavírus. A regra serve para a circulação em quaisquer espaços públicos e também para a utilização no sistema de transportes. Se o projeto for aprovado, todos os brasileiros serão obrigados a usar máscaras sempre que saírem de casa, exceto aqueles que não puderem utilizar a proteção facial por causa de deficiências sensoriais ou intelectuais, e crianças com menos de 3 anos de idade. O descumprimento da norma pode gerar multa. Quem explica é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá.
Tem um valor simbólico e pedagógico que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos durante a vigência das medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia. A proposta faz parte de um pacote de medidas em análise pelo Congresso Nacional para enfrentar a emergência de saúde pública internacional provocada pelo surto do novo coronavírus. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. Temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. Hoje, a jornalista Adispésia traz o relato de mais uma invasão em terra indígena, agora no Mato Grosso. Enquanto integrantes do governo federal sinalizam em reunião que querem aproveitar o momento da pandemia para deixar passar a boiada da desregulamentação, fragilizando ainda mais os órgãos que deveriam agir na proteção do meio ambiente e dos direitos, os invasores das terras indígenas seguem de forma efetiva suas ações. Na terça-feira, 26 de maio, durante uma operação da Polícia Civil, houve a apreensão de pessoas que estavam extraindo, de forma ilegal, madeira da terra indígena Urubu Branco, localizada no município de Confresa, no Mato Grosso. Além dos invasores, foram encontrados 2 barracos de madeira que serviam de moradia e cozinha, motosserras e muitas toras de pau-brasil cortadas. As lideranças Tapirapé expressaram sua indignação diante do fato de estarem recolhidos em quarentena por causa da pandemia provocada pelo coronavírus e serem surpreendidos com mais uma invasão em seu território. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, publicou uma nota denunciando mais essa invasão na terra indígena Urubu Branco. Gilberto Vieira dos Santos, coordenador do CIMI no Mato Grosso, fala sobre as sucessivas invasões e o risco de contaminação. Terra tradicional do povo Ampulama, também conhecidos como Tapirapé, que foi retomada na década de 90 por esse povo, após terem sido retirados ainda pelo Serviço de Proteção ao Índio, SPI, na década de 40. Essa terra foi demarcada em 98 e desde então os Tapirapé têm enfrentado diversas vezes e têm feito diversas vezes denúncias
relativas à invasão. Inclusive, na região norte, a presença de, inclusive, postes, construções que foram feitas por esses invasores. Houve uma decisão da Justiça Federal de Mato Grosso no início desse ano, em março, e mesmo com essa decisão, até o momento, não houve nenhuma manifestação da parte, seja da FUNAI ou dos órgãos da Polícia Federal, no intuito de cumprir a decisão judicial e retirar os invasores. Aumenta a preocupação, justamente em tempos de pandemia, pelos riscos de contaminação dos tapirapé. A terra indígena Urubu Branco é composta por 7 aldeias e foi demarcada e homologada em 1998. No entanto, desde a retomada de seu território tradicional, os tapirapé vêm sofrendo com as invasões por parte de criadores de gado, que já derrubaram grandes extensões da mata para implementar as pastagens. Na nota, o CIMI cobra a imediata desintrusão e a proteção do território tapirapé para evitar a contaminação pelo vírus e garantir os direitos do povo. Do CIMI, Adi Espésia, para a Rede Católica de Rádio. Muito obrigado, Adi, e voltamos a falar dos protestos nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, durante a audiência geral, o Papa Francisco dirigiu uma mensagem ao povo americano. O pontífice afirmou que considera intolerável qualquer forma de racismo e demonstrou preocupação diante das manifestações dos últimos dias. Vamos ouvir a reflexão do Papa Francisco com Silvonei José. Ao saudar os fiéis de língua inglesa na audiência geral desta quarta-feira, Francisco falou dos protestos nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd. Não podemos pretender defender a sacralidade de cada vida humana e fechar os olhos para o racismo e a exclusão. Não ao racismo e à violência. O Papa Francisco se manifestou a respeito dos protestos nos Estados Unidos, afirmando que acompanha com grande preocupação as dolorosas desordens depois da trágica morte do senhor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo ou de exclusione. Queridos amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pretender defender a sacralidade de cada vida humana. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e autolesionista. Nada se ganha com a violência e muito se perde. Francisco se une à Igreja de São Paulo, em Minneapolis, e de todos os Estados Unidos, ao rezar pelo repouso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida por causa do pecado do racismo. O Papa reza ainda pelo conforto das famílias e dos amigos e pede a oração de todos pela reconciliação nacional e pela paz que ansiamos. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, interceda por todos os que trabalham pela paz e a justiça nos Estados Unidos e no mundo. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, para o Jornal Brasil Hoje, Silvonei José. Obrigado, Silvonei. E uma parceria entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a AVSI Brasil e o Instituto Migrações e Direitos Humanos vai garantir a instalação de um centro de acolhida para migrantes e refugiados venezuelanos em Brasília, que chegarão à cidade já com empregos garantidos. A ação está prevista no projeto Acolhidos, por meio do trabalho, que facilita a interiorização de venezuelanos que estão nos centros de acolhimento em Roraima, para cidades brasileiras, onde há oportunidade de trabalho junto a empresas privadas. O centro de acolhimento ficará sediado em imóvel cedido pela CNBB e servirá como residência temporária para núcleos familiares e indivíduos em sistema rotativo de acolhida, de grupos de até 15 famílias que se revezarão no período não superior a 3 meses, integrando-se o desenvolvimento de atividades multidisciplinares. O espaço passará por melhorias e está previsto para ser inaugurado no segundo semestre desse ano. Jornal Brasil Hoje.
E chegamos ao final da edição 9563 do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você pode conferir ao longo do dia no site rcr.org.br. E o Jornal Brasil Hoje volta amanhã às 7 da manhã. Até lá. Até lá, um bom dia, boa quinta-feira. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje.